Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um videocast do Grupo 14. Hoje, para quem não me conhece, eu me chamo Lucas, sou host aqui do podcast e nós temos uma presença ilustre para falar sobre Smart Cities e aplicação na sociedade. O Álvaro Santos Almeida, engenheiro de telecomunicações por formação e com grande experiência nessa área aí, envolvendo toda a abrangência das telecomunicações no Smart Cities, para falar um pouco sobre isso. Seja bem-vindo, Álvaro. Obrigado. Bom, basicamente, as Smart Cities, na tradução literal, são as cidades inteligentes. Basicamente, as cidades inteligentes usam da tecnologia, principalmente das comunicações, né? Por isso que as telecomunicações são muito importantes, para a melhoria da cidade, para a utilização de recursos, de tempo, de gasto. Então, é um tema muito importante que cada vez mais as cidades vão ficar cada vez mais inteligentes. Certo. E como que você entende, a aplicação das Smart Cities com abrangência de todo o Brasil, você pode dizer assim? Porque eu imagino que a maioria das cidades, as metrópoles, aqui no Brasil, são Smart Cities. Mas como que você acha que tem evoluindo essa constante expansão no Brasil? Ela é bem gradual, por enquanto, né? Não temos muitas cidades que têm esse desenvolvimento assim, de serem mais tecnológicas e afins. Porém, temos cidades já que são bem avançadas nesse quesito. Tanto pela utilização do 5G, no Brasil isso pelo menos está bem difundido, o 5G, que ajuda na utilização de IoT. IoT é basicamente a internet das coisas, né? É o que conecta, é a conexão de vários dispositivos para realização de tarefas, automatização e etc. Por exemplo, temos cidades como São Paulo, que já tem 5G, Rio de Janeiro, várias cidades que utilizam, por exemplo, de câmeras para utilização de segurança, fiscalização da cidade e tudo mais. E bacana que você comentou, dos dispositivos. São Paulo tem mais de 12 milhões de habitantes, Rio de Janeiro nessa faixa também. E você entra na parte de dispositivos. São muitos dados coletados. Eu imagino que você deve saber bastante sobre a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, para quem não conhece, que ela abrange toda essa parte da utilização dos dados pelas empresas, pelo governo. E como que entra essa parte da LGPD nas Smart Cities? Porque eu imagino que você sabia que seus dados são coletados a cada minuto, na cidade em si, deve ser uma preocupação de muitos cidadãos aí. Então, a evolução das Smart Cities, ela só foi possível graças à LGPD, porque basicamente antes não tinha regulamentação nenhuma, não tinha fiscalização nenhuma, então ficava tudo meio vago, Então, a partir da regularização, que foi em 2018, começou a partir de 2018, por aí, isso só tendeu a aumentar, a automatização das cidades, e é uma questão que, é importante porque você está ali com seus dados sendo coletados pelo governo ou por empresas, e também podem utilizar seus dados, mas aí vai de você, de acordo com essa lei, aceitar que essas empresas ou governo utilizem seus dados ou não, vai de você. E para você ver, você falou da lei ter sido homologada em 2018, em 2014 foi começado a falar sobre isso aqui no Brasil, em São Paulo, pelo ex-prefeito Fernando Haddad. Então você vê que é uma discussão que precisou dar uma acelerada, para que em 2018 tivesse essa lei. Sim. Então, muito interessante saber disso, e de maneira bem geral que você falou para o pessoal, a LGPD é o principal pré-requisito para uma cidade se tornar uma Smart City, Sim. Interessante. É importante porque senão pode ter várias infrações, várias coisas que a gente não é o ideal, eticamente, moralmente, que a gente acaba aprendendo na nossa formação. Então, é importante para uma regulamentação mesmo. Sim. E quantos menos dados pessoais serem coletados, mais dados gerais, menos dados sensíveis no caso. Isso. E você citou algumas TICs, algumas tecnologias de informação para comunicação, como IoT, mobilidade. E como você acha que as telecomunicações podem evoluir com as Smart Cities? Então, sobre as TICs, basicamente são tecnologias que ajudam as cidades a evoluírem. E basicamente a gente tem 4 pilares que são IoT, que é a conectividade dos dispositivos. A gente tem inteligência artificial, que está muito em alta hoje em dia, muito em alta, que ajuda na utilização de raciocínio, pensamento, de processamento de dados. Aí a gente tem também a infraestrutura de rede, que são basicamente cabos de fibra ótica, são os cabos que vão conectar assim, na rede mesmo, na internet e tudo mais. E que cruzam até o oceano, carregando dados. E também a gente tem o Big Data, que são os grandes centros que guardam dados.
que as empresas pagam para ter um espaço lá, né? Que geralmente são grandes empresas que têm esse Big Data. Né? Você falou de Big Data, né? Aqui no Brasil nós temos um grande exemplo de estudo dedicado para isso, né, para Smart Cities, que é nas operadoras de telefone, né? Elas precisam armazenar cada vez mais dados, só que tem noção de que esses dados são dados sensíveis, então você não pode mexer com tanta facilidade, então tem que ser o mínimo de dados possível, então nome, CPF talvez, então dados que identifiquem o mínimo possível. Então é importante que as operadoras, né, na nossa área pelo menos de telecom, tenham essa noção e que seja fiscalizado da maneira certa, né, tudo isso. Exato. E saindo um pouco dessa área, um pouco mais abrangente empresarial, né, nós temos uma área que o Álvaro é muito especialista, que é a Smart Grids, né, que é a implementação da tecnologia das TICs na eficiência energética das cidades. Então, não sei se você quer falar um pouco sobre isso, nós temos a eficiência de cada cidade, né, também é muito interessante. Então, o intuito da cidade ser mais inteligente é basicamente para você conseguir utilizar os recursos da cidade, né, da maneira certa, da maneira mais eficiente, conseguir monitorar áreas que você teria um gasto muito grande de locomoção, de pessoa e tudo mais. Então, as cidades inteligentes estão aí para otimizar os processos e economizar recursos. Por exemplo, na questão energética, se é uma cidade inteligente, eu posso ver que remotamente, né, um local lá da cidade está, por exemplo, gastando energia de mais do que deveria, né? E aí eu posso identificar esse problema e tentar otimizar, né, tanto a parte logística, de pessoa, tanto com a parte de recursos. É o que você falou, né? Análise de dados nesse ponto, né? Sim. E você vê que nesse caso da Smart Grids, né? Curitiba é uma das maiores cidades que tem à frente disso. Eu esperava que fosse São Paulo, Rio de Janeiro, elas estão no ranking, né? Mas Curitiba está à frente disso. E, por exemplo, quando você vê em 2023, né? Um ano recente isso, Balneário Camboriú foi a maior cidade que teve a implementação de bem-sucedida, né? De Smart Cities, com eficiência energética, aplicação sustentável, como você falou, a coleta de resíduos. Então, é essa imersão da análise de dados para fazer um bem-estar para o cidadão, né? Tornar uma cidade mais sustentável. Então, isso é muito interessante, né? E você vê que cada vez mais cidades estão expandindo, no interior também, né? Você tem conhecimento de duas grandes, maiores cidades do país, né? Que é a capital do Rio de Janeiro e a capital do Distrito Federal, que o Álvaro mora lá, né? Então, isso é muito bacana de poder ver a imersão e expansão disso também. Sim, é muito importante, principalmente para o desenvolvimento do país, né? Cada vez que a gente está implementando, melhorando, seja que comece em cidades grandes e depois vá para cidades pequenas. Mas por cima da América Latina, né? Exato, gradativamente, em outros países também. Então, é muito importante, tanto para o nosso planeta, né, que a gente tem vivido tempos difíceis em questões climáticas, com calores muito absurdos, frios absurdos, chuva. Então, é muito importante. Usar a tecnologia em favor, né? Em troca disso. Eu acho que, finalizando bem aqui nosso bate-papo do Grupo 14, nós vimos que as telecomunicações estão muito presentes nessa área Smart Cities e cada vez mais expansão, então é importante que os profissionais, né, nosso público, entenda isso e comece a introduzir isso nas suas carreiras, né? Não sei se você teve essa mesma imersão ou quiser dar algum recado para eles sobre essa sua experiência com Smart Cities, né? Eu sou formado em engenharia de telecomunicações e desde a minha formação eu fui introduzido, seja em questões de disciplinas na faculdade, palestras, a esse tema, né? E hoje em dia é cada vez mais importante a gente saber sobre isso, principalmente também a Lei Geral de Proteção de Dados, porque são temas que em qualquer área que você vai atuar, ela vai estar associada ali com você. Então, a mensagem que a gente queria passar, principalmente para os alunos de engenharia de telecomunicações e outras engenharias também, é que se atentem nessa nova tendência, né? E ajudem nosso planeta, nossas cidades nosso país a ser mais desenvolvido, mais justo, tanto na questão de leis, fiscalização, quanto no desenvolvimento das nossas cidades, para dar mais oportunidades para as pessoas que não têm tanta oportunidade assim, questão de cidadania, para as pessoas terem benefícios, tipo, as pessoas mais pobres que talvez não tenham tantos recursos assim como as pessoas que têm alguns benefícios a mais. Então, a tecnologia está aí para ajudar a gente a equiparar, equivaler aí as oportunidades, tanto questão de saneamento básico, questão de eletricidade, locomoção, acesso à informação. Então, é para isso aí que a gente tanto investe e estuda nas cidades inteligentes. Né?
Bom, finalizando aqui, muito obrigado pela sua presença, algo muito bacana. E obrigado pela audiência também. Até mais, gente.